Tem. Ah, já tiveram outra aula, beleza. Então tá bom. Eu achei que era a primeira aula, mas como não é, então eu vou, eu vou pedir para vocês abrirem. Ó, nós vamos usar o livro hoje, tá? Na página 50. Quem tem. Não é estritamente necessário, mas é uma forma de vocês acompanharem também na página 50 do nosso material que nós vamos usar hoje. Quem vai entrando, bom dia. Quem ainda não cumprimentei, todos bem-vindos. E vamos contar com a participação de vocês aqui. Lembrando, né, não custa nada lembrar que a aula é gravada, tá bom? Então, tudo, tanto o áudio como a tela, então tudo que a gente escreveu, falar, fica gravado também para a aula do YouTube. Serve como alerta também para nós e é importante avisar também que a aula é gravada. Nós vamos hoje, deixa eu fechar isso aqui só. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre, com relação a esse material que vocês têm na página 50. Esse é o tema da nossa aula hoje, vale o risco. E eu gostaria que vocês participassem aí comigo e colocassem aí no chat qual foi a coisa mais perigosa que vocês já fizeram. Sim, em todos os sentidos. Qual foi a situação que vocês passaram que vocês correram mais riscos, ou que foi mais emocionante, mais perigosa, assim, para vocês? Podem usar o chat para escrever aí, tá bom? Todo mundo me ouvindo, me vendo bem? Espero que sim, pelo menos ouvindo, que é o importante. Agora eu vou pedir a participação de vocês aí. Qual foi a coisa mais arriscada que vocês já fizeram? Quem vai começar? Ah, gente, 1º de junho, mês novo, novas experiências. Pá, estão escrevendo já. E nós vamos conversar sobre dirigir uma moto sem saber dirigir. Muito bem, Léo. Muito bem, Léo, não. Muito mal, Léo. Não é para dirigir moto sem saber dirigir. Não incentiva isso, Júlia. Não pode, Júlia, não pode incentivar esse tipo de comportamento. Mas foi uma das coisas mais perigosas que o Léo já fez. Quando eu me formei em 2002 e quando eu fui trabalhar, no primeiro local de trabalho, cheguei lá, tinha um carro que era do trabalho e eu tinha que trabalhar de carro e eu não tinha carteira de motorista. Então eu trabalhei 2 meses dirigindo sem carteira de motorista. Eu acho que essa foi a coisa mais perigosa que eu já fiz. Quer dizer, cada um tem corre os seus perigos, né? Aliás, eu não sabia nem dirigir direito. Então, enfim, mas são riscos que às vezes a gente corre e a pergunta que a nossa lição, a nossa aula hoje faz é: os riscos que a gente corre, eles valem a pena mesmo? Por exemplo, eu dirigi 2 meses sem carteira de motorista. Claro que era no interior, não era na cidade, então o risco de ter um acidente era muito menor, por exemplo, né? O Gabriel Neves, ficar preso no meio da tirolesa e ficar me balançando para. Ah, que legal! Ficar me balançando para tentar sair do lugar. Ótimo, muito seguro. Foi realmente muito seguro o que o Gabriel fez, né? Se balançar para ver se sai do lugar.
os riscos que a gente corre, às vezes, nós precisamos tentar. Pois é, a Júlia morre de medo de altura. Se fosse o Gabriel, já não estaria entre nós aqui, né? Ainda bem que não era a Júlia que estava lá. Mas quando nós corremos riscos, a gente precisa sempre se perguntar se vale o risco. Essa imagem que é a resolução está muito ruim, mas eu adoro essa imagem do gatinho. Provavelmente é montagem, mas também não importa se é montagem. Mas faz a gente pensar um pouquinho, né, nisso que a gente vai falar hoje. As situações que nós nos colocamos, elas valem o risco, né? O gatinho passar na frente desse monte de cachorro aí, é claro que animal é diferente, mas faz a gente se imaginar muitas vezes que nós muitas vezes nos colocamos em perigo, né, em situações como essas, e a pergunta que a gente tem que se fazer é: vale o risco? Será que vale o risco que a gente se coloca? O que é que faz a gente se colocar em risco às vezes? Então, nós temos alguns objetivos hoje dessa nossa conversa. Primeiro, mostrar que há diferentes formas de viver momentos de adrenalina. Então, só voltar aqui, parênteses. Às vezes, nós nos colocamos em situações de risco só pela adrenalina, né? O Gabriel ficou preso no meio da tirolesa e se balançou para sair do lugar, e porque gosta de fortes emoções, e enfim, quem lá citou que andou de moto sem saber dirigir, pô, é só pela adrenalina, né? O coração bater forte e tal, e né, aquela sensação de fazer algo que normalmente não faria, então é a sensação da adrenalina. Então, qual é o objetivo da gente conversar hoje? Mostrar que há diversas formas de viver momentos de adrenalina, mas que não necessariamente são associadas a correr risco de vida ou a ter comportamentos não saudáveis. Às vezes, nós nos colocamos em risco para nós termos momentos de adrenalina, aqueles momentos de emoção, de coração bater forte. Mas a ideia hoje é nós tentarmos encontrar outras maneiras de termos esses picos de adrenalina, né, essa coração batendo forte e etc., sem necessariamente colocar a nossa vida em risco. Claro que alguém vai dizer, mas não é a mesma coisa do que ficar pendurado na tirolesa e balançar, a adrenalina lá é muito mais forte. Enfim, mas nós vamos tentar ver que há outras formas de nós termos picos de adrenalina que são necessários. Eu acho não, esses picos de adrenalina, essa emoção é necessária para a nossa vida também. Outro, refletir sobre a importância de desenvolver um código da autocrítica, bem como de compreender o processo de planejamento que envolve nossas ações. Ou seja, eu ter esse código de me conhecer e ter essa função e essa ideia de planejar as coisas. Ou seja, em poucas palavras, pensar antes de fazer, né? Essa é a nossa ideia hoje. Então, a pergunta que vai nortear a nossa conversa é: vale o risco? É preciso pensar antes de agir, buscando medir as possíveis consequências dos nossos comportamentos para não corrermos riscos desnecessários. Isso é o beabá da nossa saúde emocional. Eu preciso pensar antes de agir. E às vezes eu coloco a minha vida em risco, né, em situações muito mais graves do que essas que vocês compartilharam aqui, muito mais perigosas do que essas. E a gente faz isso sem pensar no que pode acontecer. Ou seja, a ideia que tem que nortear a minha vida é: o que é que pode acontecer se eu fizer isso? Né? Quais são as consequências das minhas atitudes ou da minha atitude em particular se eu fizer isso que eu estou prestes a fazer? E aí são situações que envolvem risco físico, como a gente vê aqui no pobre gatinho, ou às vezes são situações que oferecem risco emocional também, que em muitas situações são muito piores do que os riscos físicos. Claro, risco físico, eu vou correr o risco de morrer, certo? Certo.
Mas às vezes os riscos emocionais aos quais eu me submeto fazem com que a minha vida seja muito pior ou entre numa situação muito pior do que nós estaríamos naturalmente. A Júlia está colocando até riscos aos outros, exatamente, tanto emocionais como físicos. E às vezes os riscos emocionais que eu submeto a mim e aos outros são tão ou até piores do que riscos físicos. Veja, ah, qual é o risco físico de eu, tirando a morte, mas qual é o risco físico de eu, quer dizer, vou usar quem falou que o Léo dirigir moto sem saber? Qual é o risco físico que o Léo, não sei se é Leonardo, mas enfim, que o Léo correu ou que fez outras pessoas passarem? Qual foi o risco físico? Tirando morte, não coloque em morte. Mas qual foi o risco físico disso? Da, da, ele nem quer me contar, tô até com medo. Mas tirando a morte, beleza. Tem até vídeo, olha que legal. Legal não vamos incentivar esse tipo de comportamento, foi o que eu falei no início da aula. Mas qual foi o risco físico que o Léo correu? Ou que ele colocou outras pessoas para correr? Sem ser a morte. Ele podia ter morrido, certo? Podia. Mas qual foi o risco físico? Coloquem aí para mim. Depois vocês me contam a história toda. O risco físico que o Léo correu em dirigir uma moto, em pilotar uma moto sem saber. Ter perdido algum membro. Ele podia ter caído e, enfim, a moto ter com aquela descarga, que, né, sei lá como é que chama aquilo, onde faz o barulho, aquilo esquenta muito, aquilo poderia ter prendido debaixo prendido a perna dele, podia ter colocado a perna dele, podia ter levado uma surra, talvez até teria merecido. Enfim, não façam isso. Enfim, risco físico, certo? Podia ter perdido algum membro, podia ter amputado a perna, tudo bem, a vida ia continuar. Mas qual era o risco emocional que estava embutido nisso também? Ou seja, muitas pessoas descobrem novas coisas na vida delas quando, por exemplo, ficam de cadeiras de roda. E aqui eu me lembro de um rapaz chamado. Ele participou do Big Brother Brasil, Fernando Fernandes, será que é? Ele teve um acidente e ficou paraplégico. Ele era modelo, bonitão, enfim, toda essa, tudo isso que vem com a vida de jovem, etc. Ele ficou paraplégico por um acidente e tal. Eu acho que é Fernando Fernandes. A gente vai procurar depois. Ele ficou paraplégico. E depois que ele ficou paraplégico, ele descobriu, por exemplo, o esporte paraolímpico, ele começou a ajudar pessoas, enfim. Então, nem sempre uma consequência física forte é o fim das coisas. Mas muitos momentos, em muitas pessoas, o risco emocional que a gente corre é até maior do que o risco físico. Então, eu preciso pensar nas consequências, tentar medir as possíveis consequências do meu comportamento, tanto consequências físicas como consequências emocionais. Eu trouxe aqui alguns exemplos que nós iríamos. E vocês têm um material na página 51 do livro de vocês, para vocês meio que preencherem assim, tem lá alguns quadradinhos. Página 51. Acho que é 51, certo? 51? Aham. Página 51. Que vocês podem marcar aí nesses quadradinhos que vocês têm aí, com X, qual é o nível. Então, eu tenho algumas figuras aqui que trazem momentos de risco, ou que tem adrenalina, mas qual é o tamanho do risco. Então, a ideia aqui é a gente medir o tamanho da adrenalina, ou o nível de adrenalina, não o tamanho,
o nível da adrenalina e o nível de risco que isso está me colocando para eu chegar naquele nível de adrenalina. Pular da ponte num rio. Qual é o nível de adrenalina que a gente tem aí? Marquem aí no material de vocês. Podem marcar, são 6 quadradinhos, marquem no quadradinho que vocês acham que a adrenalina aí seria muito grande, né? Qual é o nível de adrenalina? But, qual é o nível do risco que esses rapazes estão correndo? Ou seja, vocês caírem de barriga, por exemplo, na água, dependendo da altura, é como se você caísse no asfalto. Ou seja, é engraçado, é legal pular da ponte, tá quente, a água tá gostosa, o rio nem é tão fundo assim, eu sei nadar muito bem, vamos lá, adrenalina pura tal, mas e se eu escorregar aí na hora de pular da ponte e bater a cabeça, ou um desses movimentos dá errado, eu caio de barriga na... Então, olha o tamanho do risco que eu corro aqui, certo? Adrenalina para praticar atividades físicas. Os estudos comprovam que durante o exercício físico, a adrenalina é liberada em picos, né, em picos curtos, para dar ao corpo essa reserva necessária para aguentar as exigências. Ou seja, isso mostra que a adrenalina é necessária. Ou seja, aqui em atividades físicas, quaisquer que sejam, eu recebo, né, liberação de adrenalina muito grande, importante para o meu dia a dia também. Qual é o risco que eu corro quando eu pratico alguma atividade física? Existem riscos, sim, claro, mas são muito menores do que eu pular da ponte, por exemplo. E eu posso ter o mesmo nível de adrenalina praticando exercício físico do que pular da ponte. E o risco aqui é muito menor. Claro que eu posso ter o risco de ter uma distensão, quebrar a perna, cair, machucar o braço. Pode, mas o risco é muito menor. O risco é muito menor do que em outras situações. Provavelmente vocês já viram imagens de jovens pelo mundo afora, inclusive no Brasil, fazendo esse tipo de coisa aqui, se pendurando nos prédios e mandando filmar, tirando foto e tal. Primeiro que para fazer um negócio desse precisa ser maluco da cabeça aos pés, assim, né? Muito mais maluco do que andar com uma moto sem saber, né? Pilotar uma moto sem saber pilotar na verdade. Então, é verdade, o Guilherme está dizendo que só de olhar a foto já dá tontura. E é isso mesmo, só de olhar a foto dá angústia, assim, né? Então, qual é o nível de adrenalina? Esse rapaz, o nível de adrenalina dele deve estar no 20, se tivesse para lá. Mas qual é o risco que ele está correndo? Olha o tamanho do risco que esse rapaz está correndo para alcançar essa adrenalina. Isso não é montagem, né? Muitos jovens acabam morrendo tentando fazer isso, esse tipo de situação. Né? Então, a internet está cheia de fotos, de vídeos, enfim. Então, podem marcar ali na página 50 do material de vocês, tá lá escrito, né? Andar ou pendurar-se em prédios. Então, temos essas atividades, essas situações ali. Adrenalina altíssima, risco muito mais alto do que isso. Drogas ilícitas aqui, nós temos na imagem, né, algumas drogas ilícitas. É comprovado, assim, que, por exemplo, quando você vai falar com alguém que é viciado em drogas ilícitas, e não só, drogas ilícitas são perigosas, mas drogas lícitas são tão ou mais perigosas do que drogas ilícitas. Então, quando você conversa com alguém que tem um vício qualquer, tal, muitas vezes os relatos deles é que quando eles usam drogas, eles se sentem corajosos, poderosos e capazes de fazer todas as coisas. Ou seja, o pico de adrenalina que essas drogas injetam
no ser humano, no cérebro, no coração, em todo o sistema nervoso é altíssimo. Mas o tamanho do risco que isso oferece às pessoas é na mesma proporção ou até maior. Porque ah, talvez, por exemplo, se esse jovem aqui escorregasse, a probabilidade dele morrer imediatamente era muito grande. A probabilidade de alguém ter uma overdose de drogas ilícitas é enorme. Nós temos aí relatos de muitos famosos, por exemplo, que morreram de overdose. E até viram heróis da juventude, porque representam o que os jovens pensam. Bobagem isso. Quer dizer, como é que alguém que teve uma overdose de drogas ilícitas ou lícitas, o que quer que seja, é considerado herói, por exemplo. Outro dia eu vi, é, faz umas 2, 3 semanas, eu acho que um ator, Fábio, um ator idoso, já tinha uns 80 e tantos anos, ele se suicidou e deixou uma carta de despedida, dizendo que não aguentava mais, etc, etc. E aí, ah, muitos amigos dele, a própria imprensa tratou ele como herói, por exemplo, por ter tido coragem de fazer, de tirar a própria vida. Ou seja, muitas vezes pessoas que morrem de overdose por, por terem consumido drogas além do limite, né? Se drogas no limite menor já é ruim, imagina além do limite. Então, que morreram de overdose, infelizmente, não deveriam ser considerados heróis, mas é pena isso acontecer, né? É ruim quando um jovem, por exemplo, morre de overdose, 16, 17, 19, 20 anos, na flor da idade, morre de overdose. Olha que coisa lastimável, que coisa triste, né? Então, eu preciso avaliar se o risco que eu estou correndo com isso vale realmente a pena. E eu já digo, não vale a pena, porque eu corro outros tipos de riscos além dos riscos físicos. É risco financeiro, é risco psicológico, eu coloco em risco a minha vida, eu coloco em risco a vida das outras pessoas e assim por diante. A Giovana está escrevendo aqui, fora que chega uma hora em que o teu sangue desce todo, acaba tendo muito pouca circulação nas mãos e elas se soltam naturalmente. Você está falando ainda da imagem lá do rapaz pendurado, né? Exatamente. Então, ah, são riscos desnecessários. Então, a adrenalina não, muitas vezes não. Nesses casos que a gente está mostrando, a adrenalina não compensa o risco que eu estou correndo nessas situações. Vamos em frente. Filme de terror. Não gosto de filme de terror, já aviso logo, mas tem gente que gosta de filme de terror, né? Então, eles foram feitos para dar medo. E se você é suscetível a isso, um bom filme pode desencadear uma reação de bater ou correr típica da adrenalina. Ou seja, a adrenalina aí vai depender de cada situação, de cada pessoa, né? Vamos voltar um pouquinho. Gabriel Pacheco está ajudando aqui. Acho que nem é pelo fato da pessoa se drogar ou se suicidar, e sim por ter passado por tudo isso sem ninguém saber. Isso mostra que ela foi uma pessoa muito forte, porém, infelizmente, não aguentou no final. É, talvez essa é a grande questão de nós nos importarmos uns com os outros. Assim. Não sei se vocês lembram do ator Robin Williams. Ele foi um dos atores mais engraçados que eu vi atuando em filmes. Assim, ele era humorista, fazia shows de humor e ele era extremamente depressivo. E ele acabou se matando por causa da depressão. E ninguém nunca percebeu. Ninguém que eu digo. Talvez pessoas perto dele até perceberam isso. Mas ninguém nunca percebeu que ele era depressivo. Assim, se olhava para ele super alegre, super feliz sempre, tal. Então, muitas vezes não. É triste você ter alguém ou não sei se vocês lembram da outra aula que nós falamos entre estarmos sozinhos e solitários. Eu posso estar sozinho, mas não solitário, né? Então, muitas pessoas acabam
né, drogas e outros tipos de situações, porque em muitas situações estão solitários e acabam procurando, em situações como essas, companhia. E aí você vai ter, né, processos, você vai ter situações que vão te trazer algo que você não tinha até aquele momento. Mas o preço que eles vão te cobrar no final é muito maior do que isso, né? Então, é preciso ter atenção às pessoas também que estão ao seu redor, né? Para que o menor sinal, aqui a gente está falando de suicídio, né? O menor sinal de, às vezes até uma brincadeira que a pessoa faça, mas eu aprendi com o passar do tempo que às vezes toda brincadeira ou muitas brincadeiras têm um fundo de verdade. Então eu preciso estar atento, né, a todas essas situações sempre, tá? Filmes de terror, eles desencadeiam picos de adrenalina, mas, por exemplo, se eu tenho problema cardíaco, essa adrenalina for muito forte, o risco que eu corro de ter um ataque cardíaco com sustos que eu levo no filme é muito grande, né? Então, eu preciso avaliar esse né, peso de adrenalina versus risco. Sexo livre, sem proteção, sem cuidado entre os jovens, e isso está aumentando a cada dia mais entre os jovens, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, porque a adrenalina, essa emoção de fazer algo que é proibido, né, que não deve ser feito, que traz riscos às pessoas, né? O risco que eu corro, que os jovens correm nas festas, por exemplo, já consumindo drogas ilícitas ou lícitas, né? E aqui drogas lícitas, estou falando do álcool. Claro que todos os lugares está lá escrito venda proibida a menores de 18 anos, no caso do álcool, né? Mas se eu tenho um amigo que é maior de 18 anos, ele vai lá e compra e ninguém pergunta para onde que ele vai com aquilo, quem vai consumir, etc. Né? Vai acabar dando na mesma. E aqui, quando a gente fala de adrenalina versus risco, os riscos são enormes aqui. E aqui eu não estou falando, gente, só de risco físico, de doença contagiosa. Não é só isso. Não é só você pegar uma doença sexualmente transmissível. Não é só essa questão. Mas todo o problema psicológico que isso traz. Né? A gravidez indesejada, né? Entre os jovens, enorme. E uma gravidez indesejada que acontece vai fazer com que o meu psicológico fique tão abalado que eu vou acabar tomando outras proporções aquilo, outras decisões muito importantes na minha vida. Então, por exemplo, quantas adolescentes, né, recorrem a aborto, por exemplo, porque aquela gravidez não era desejada, evidentemente, porque foi só uma noite, ou foi só um momento, ou foi só uma ocasião, etc, etc. Então, veja, qual é a consequência disso? Qual é o risco que eu corro de colocar na berlinda todo o meu futuro? E se eu tomo uma decisão como essa de abortar, e aqui eu não vou entrar na discussão de certo ou errado, mas vocês já pensaram na consequência psicológica que isso vai trazer para essa adolescente ou para essa jovem, para toda a vida? Percebe? A gente não está falando se aborto é legal, ilegal, se deve, se não deve, não é essa a questão. Talvez a gente até possa conversar sobre isso outro momento, mas olha a consequência que isso pode trazer. Uma consequência que eu poderia ter evitado de diversas formas, né? Primeiro, eu poderia ter evitado essa consequência me mantendo, deixa eu ver se eu acho a palavra correta aqui, mas me mantendo puro, me mantendo casto, como diz a Bíblia, né? Me mantendo seguro de alguma forma. Então, há coisas que estão reservadas ou que estão preparadas por Deus para certos momentos da nossa vida, para momentos certos, né? Para a ocasião especial. Então, veja, eu preciso também me proteger psicologicamente dessa vida de sexo sem limites ou de tudo liberado, né? Então, o que o governo achou? Então vamos distribuir preservativo para os adolescentes, para os jovens, gratuitamente.
isso vai trazer outra questão. Ah, já que eu tenho preservativo, eu posso me cuidar, eu vou viver a minha vida sexual liberado, como animais, como se nada tivesse, né, nada pudesse me impedir. Veja, tudo vai ter uma consequência. Tudo vai ter uma consequência. Então, eu preciso pensar na consequência que aquele ato vai ter. E se eu não consigo pensar por mim, só por mim, né, por mim próprio, eu vou me aconselhar com pessoas que possam me ajudar, amigos, família, enfim. Então, essa é uma questão muito mais ampla, né, quando a gente fala sobre drogas, sobre sexo e assim por diante. Andar de montanha-russa, adrenalina, forte, dependendo né, de como é essa montanha-russa, risco razoável, né? Ou se for andar de tirolesa, adrenalina é forte, risco razoável, eu preciso medir qual é o risco, né, daquilo que eu estou prestes a entrar. Bungee jump, adrenalina 200 mil, risco 590, coisa, enfim. Eu até gostaria de ter coragem de fazer isso, mas eu acho que a minha coragem é muito limitada para pular de bungee jump. Enfim, é muita coragem para você colocar a sua vida na mão de uma corda como essa daqui. Quer dizer, mas a probabilidade de rebentar é muito pequena. Pô, mas se rebentar na minha, né? Ou se, enfim, pode não rebentar, mas o pico de adrenalina pode ser tão forte, o meu coração não aguentar, por exemplo. Então, eu preciso avaliar, né? Avaliar cada situação. E aí a pergunta: quanto maior o risco, maior a adrenalina, ou é possível produzir adrenalina sem se arriscar? Eu só consigo ter essa sensação de adrenalina me arriscando ou arriscando a minha vida, ou eu consigo ter esses momentos de adrenalina sem arriscar a minha vida? O que vocês acham? Adrenalina apenas com risco, ou adrenalina existe também sem risco? Ou a adrenalina sem risco não é a mesma adrenalina com risco? Vamos lá, Léo, me ajuda aí. Então a gente já vai continuar esperando o Léo escrever. Depois de tudo isso que nós vimos, desses exemplos, né, dessas situações, todas elas produzem adrenalina, mas será que a adrenalina é só produzida quando eu coloco o meu corpo em risco? Ou não, isso é mesmo, são perigos necessários? Será que são perigos necessários? Vou ler aí o que todo mundo está vendo, mas eu vou ler aqui. Acho que a adrenalina sempre tem um risco, sabe? Sempre tem um fator que você pode fazer, você pode ficar ligado no 320, então se eu acho que algo sem isso é estranho. Então eu acho que algo sem isso é estranho. Talvez o nosso corpo, né, ou o corpo, o ambiente que a gente está tá tão, né, fixado nisso que para ter adrenalina, tem que ser risco. Então, por exemplo, quando você conversa com pessoas que fazem da sua vida ou trabalho que elas têm né, um risco diário, né? Elas vão dizer: por que você faz isso? Pela adrenalina que isso me dá, né? Aquele pico de adrenalina que isso me dá. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a função do medo quando nós estamos prestes a enfrentar qualquer tipo de risco? Qual é a função do medo quando a gente está prestes a enfrentar alguma situação complicada? O medo é só bom? É só ruim? Ou ele pode ser positivo também?
Fazer a gente pensar duas vezes. O Gabriel Neves, a Giovana, reclusão. Como assim, Giovana? Reclusão no sentido. Em que sentido que você está querendo dizer reclusão? Giovana escrevendo. Então, qual é a função do medo, né? Vamos tentar chegar em um acordo. Acordo não, mas em um denominador comum aqui. Qual é a função do medo quando eu estou prestes a enfrentar riscos? Você acaba não colocando sua opinião ou agindo em alguma situação por medo do que vão pensar. Esse é o tal do medo negativo, talvez, né, Giovana? Esse é aquele medo que te congela, que já é quase um pavor, que já é quase um pânico. E aí, em contraponto a isso que a Giovana escreveu, o Gabriel diz que faz a gente pensar duas vezes. As duas coisas são importantes. Eu preciso ter medo na medida certa, senão esse medo me vai causar pavor, e aí né, o que a Giovana escreveu de reclusão. Mas a, o medo, a função do medo, nesse sentido aqui, ou nessa situação que nós estávamos falando aqui de risco, de adrenalina, de colocar a minha vida em risco e assim por diante, a função do medo aqui é positiva, porque ela me faz pensar duas vezes. Quando o medo causa em mim isso que a Giovana escreveu aí, eu vou me reprimir, né? Vou me, né? Um momento de reclusão, vou ter medo do que as pessoas vão pensar. Isso é já quase pânico. E aí é um medo negativo. E esse medo vai me fazer mal, né? O medo positivo é esse de me fazer pensar duas vezes, de me fazer avaliar a situação sobre aquilo que eu vou pensar. Então, o medo pode ser positivo, ele não é só negativo, né? No caso da Giovana, ela colocou que é um medo negativo, que faz você se reprimir, mas o medo também pode e deve ter essa função de um medo positivo, de nós termos essa ideia de pensarmos duas vezes naquilo que nós vamos fazer. E aí eu vou precisar praticar esse código da autocrítica, que diz respeito a uma autoavaliação dos seus atos, comportamentos e reações. Eu preciso ter essa função em mim. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com isso. Ou seja, eu não sei isso desde sempre. Isso é algo que eu vou aperfeiçoando, né? Eu vou praticando no meu dia a dia, né? Comportamentos, ações e reações e atitudes que eu vou tendo. E aí, eu preciso aprender que nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros das nossas vidas. Dizemos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos expressar. É o que a gente chama de ditadura da resposta. É de não levar desaforo para casa. Então, você já conhece, né? Conta até 10 antes de responder alguém ou de falar alguma coisa. Às vezes eu preciso contar até muito mais que 10, certo? Então, o que eu preciso evitar aqui? Ditadura da resposta. Rede social é uma rede, uma teia perfeita para eu cair nessa ideia aqui. Ditadura da resposta. Eu tenho que responder logo. Eu não posso levar desaforo para casa. Eu não posso deixar com que o fulano de tal, enfim. Essa é a ditadura da resposta. Tentemos fugir disso, certo? Isso vai me trazer zonas de conflito, traumas, medo, irritação, ansiedade, tudo isso vai estar embutido na minha ditadura da resposta. Evitem isso. Então, se eu estou nervoso, se eu estou irritado, se eu estou com trauma, isso tudo vai se refletir nessa questão de responder as coisas rapidamente. Eu preciso ter serenidade, coerência intelectual, raciocínio crítico, né? Então, saber o que eu vou falar, o que eu vou fazer.
Nós vivermos debaixo da ditadura da resposta, da necessidade compulsiva de reagir quando pressionados, nós cometeremos erros e alguns muito graves. Alguns muito graves a ponto de eu não conseguir desfazer mais aquilo. Então, aí entra, eu posso pedir desculpa quando eu esfaqueio alguém e não mato ele, certo? Nossa, eu estava nervoso, me desculpa. E a pessoa pode me desculpar e vai me desculpar, vai me perdoar, mas aquela cicatriz vai continuar ali. Ela não vai mais doer. Mas toda vez que eu olhar para aquela cicatriz ali, eu vou me lembrar do que aconteceu. Não vai mais me machucar, né? Mas a cicatriz continua lá. E isso poderia ter sido evitado se eu tivesse essa, essa autocrítica, essa autoavaliação. Pensar antes de fazer, de falar, de agir e assim por diante, né? E aí, na página 55 do material de vocês, talvez esteja a razão de que muitos adolescentes e muitas vezes os jovens agirem sem pensar. Ali diz que o cérebro do adolescente e do jovem ele vai sendo formado. Então, certos espaços e certas coisas que o cérebro deveria fazer, ele vai aprendendo com o tempo, né? Não tá, é como se o cérebro não tivesse totalmente pronto ainda para reagir a todas as situações. Então, ah, isso é estudo, isso é científico, mas a gente não deve usar o nosso cérebro, essa informação que agora eu tenho, como desculpa para assumir qualquer risco. Ah, eu estou fazendo isso porque isso é próprio do adolescente ou do jovem. Não, não vou usar o cérebro como desculpa para isso, mas eu vou usar para desenvolver esse meu código de autocrítica, para avaliar os riscos e as consequências. Então, não colocar a culpa no cérebro de vocês, ou do adolescente, ou do jovem, que quer que seja, porque não está totalmente formado, então, é assim mesmo, o cérebro, blá, 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 blá. Então, não vou fazer isso, mas eu vou utilizar ele para desenvolver esse código de autocrítica. E o que é código de autocrítica? É isso que a gente vai ver aqui agora. Pensar antes de fazer. Quais as consequências? Vão ser saudáveis ou não do meu ato? Será que eu estou sendo manipulado por alguém, por uma situação, por um evento, pessoas, enfim? Que benefícios aquilo que eu vou falar, fazer ou deixar de fazer vai trazer para mim? Né? Qual é o benefício que isso vai trazer para mim? Eu preciso mesmo fazer isso para provar alguma coisa para alguém? Que às vezes eu faço as coisas porque eu quero provar para alguém que eu sou capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas eu preciso mesmo provar para alguém alguma coisa? Existe uma outra forma de eu reagir, de eu agir aquilo que eu estou prestes a fazer? Ou seja, tudo está ligado ao pensar antes de agir. Vale a pena o risco de eu falar alguma coisa para perder uma amizade, para perder uma situação? Vale a pena eu dizer tudo só para ganhar uma discussão, por exemplo? Então, vamos avaliar as nossas situações. Pensar nas consequências dos nossos atos é a base para construirmos um futuro saudável, alicerçado num presente saudável, né? Então, o meu futuro vai depender também do meu presente saudável aqui. Não esqueçam desse recado, desse conselho aqui. Não usar o cérebro de vocês para assumir como desculpa, para assumir os riscos, mas usar para desenvolver esse código de autocrítica que é isso daqui, e outras situações, né? Para aprender, né, com os riscos. Gente, era isso que eu tinha programado para a aula de hoje, para essa nossa conversa. Obrigado pela ajuda de vocês, por vocês terem participado também. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa aula, vocês podem falar comigo pelo meu e-mail, tá certo? Eu estou luterano.com.br. Opa, tem um ou a mais aí. Se quiserem conversar, tá errado, desculpa, gente. luterano.com.br. Saiu errado aí. Esse é o meu e-mail correto, tá?
A gente pode continuar essa conversa, talvez em outros momentos, né? Para completar ainda mais, mas essa era a ideia da aula de hoje, da gente conversar. Então, que bom que vocês participaram, que bom que vocês ajudaram também. E como são 11h15, a gente precisa encerrar a nossa transmissão, nossa aula. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma colocação, alguma ajuda, ou façam por e-mail, ou a gente continua conversando na próxima aula aí, tá bom? Obrigado, gente, pela ajuda. Toda semana para todo mundo, tá? Deus cuide de vocês e até o próximo encontro. Cuidem-se. Abração para todo mundo, tá? Cuidem-se, cuidem dos outros e assim nós vamos seguindo, tá bom? Tchau, tchau.